Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou continuar falando sobre a planicidade das águas e vou apresentar um teste de curvatura. Bom, se você já é inscrito no canal, muito obrigado por se inscrever e participar, mas se não, ajude o canal, inscreva-se. Se você gostar deste vídeo, compartilhe, curta e ative o sininho de notificações. Vamos para o vídeo. O mundo bíblico. Planicidade das águas. Teste de curvatura. Mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. No vídeo anterior, parte 12, demonstrei que o argumento utilizado no filme 1492 para provar que moramos numa bola não se sustenta. O teste de curvatura que vou apresentar neste vídeo, fiz no dia 16 de setembro de 2019, e valida o que eu falei no vídeo anterior. Para esse teste de curvatura, considerei 5 coisas importantes. Primeira, o alvo. É importante escolher um alvo de fácil identificação e conhecer a sua altitude, e, se possível, mais baixo que a suposta curvatura para que não haja alegação da magia da refração atmosférica. Segunda, o ponto de visada. É de suma importância escolher bem o local de onde o alvo será observado, porque entre esses dois pontos não pode haver barreira alguma. Lembro que também é obrigatório a identificação da altitude do local. Terceira, distância entre o alvo e ponto de visada. Essa distância é indispensável e deve ser em linha reta. Quarta, o alcance do equipamento que será utilizado. A potência do equipamento é imprescindível para o êxito do experimento, pois não adianta tomar uma grande distância se o equipamento não for capaz de cobri-la. E a quinta, o tempo. O céu limpo e um dia calmo é muito importante para se ter boa visibilidade. Seguindo esses critérios, escolhi como alvo o armazém do Porto de Maceió. Optei por essa construção devido à sua localização geográfica, facilidade de identificação e visão desobstruída do ponto de visada. Por oferecer condições de visibilidade do alvo, e ser viável ao alcance da câmera Nikon Coolpix P900, o ponto de visada que escolhi para esse teste fica na Praia do Gunga, distante do alvo 28,56 km em linha reta. Tracei a linha a partir de um ponto próximo da casinha do estacionamento dos ônibus da Praia do Gunga até o Porto de Maceió. Bem, para descobrir a altitude do ponto de visada utilizei a ferramenta online Calc Maps. Segundo esse programa, veja na imagem, a altitude do ponto onde coloquei o tripé de 17 metros adicionei a esse número mais 1,55 metros da altura da câmera, resultando em 18,55 metros a altitude do ponto de visada. Altitude do alvo. Segundo o setor de engenharia do Porto de Maceió, o armazém mede 28 metros de altura e seu nível é de aproximadamente 4 metros. Como utilizei o Calc Maps para descobrir o nível do ponto de visada, também o empreguei para encontrar o nível do ponto do alvo para evitar distorções de dados. Conforme o Calc Maps, veja na imagem, a altitude da pista próxima ao prédio, alvo, mede 6 metros, 2 metros a mais do estimado. Isso significa que o alvo tem 34 metros de altitude. Agora, com todos os dados necessários para o teste, vou calcular a curvatura entre os dois pontos. Acompanhe. Considerando que a Terra tem 40.000 quilômetros, 25.000 milhas, de circunferência, e a fórmula de cálculo de curvatura é igual à distância em milha ao quadrado, multiplicado por 8 polegadas, isso significa que em 1 milha a Terra cai 8 polegadas, em 2 milhas desce 32 polegadas e assim sucessivamente. Assim sendo, para esse cálculo, vou considerar uma milha terrestre o equivalente a 1,609 km e dividir 28,56 km, distância entre os dois pontos, por 1,609, que resulta em 17,75 milhas terrestres. Agora vou aplicar o resultado na fórmula. Confira. A curvatura é igual a 17,75 ao quadrado multiplicado por 8, que é igual a 2.520,5 polegadas. Observe que o resultado encontrado está em polegadas e não é interessante trabalhar com essa unidade. Consequentemente, vou convertê-lo para uma unidade de medida que facilite o entendimento. Sendo assim,
considerando a polegada igual a 2,54 centímetros, o resultado anterior deve ser convertido para centímetros e depois em metros para facilitar a compreensão dos cálculos, conforme vou mostrar a seguir. A curvatura é igual a 2.520,5 multiplicado por 2,54 que resulta em 6.402,07 centímetros. 6.402,07 centímetros dividido por 100 é igual a 64,02 metros. Segundo os cálculos, a curvatura encontrada é da ordem de 64,02 metros. Isso significa que, se a Terra fosse esférica, entre o ponto de visada e o alvo, nível 0, existiria uma barreira de 64,02 metros de altura e nenhum objeto abaixo de 64,02 metros poderia ser enxergado. No entanto, como a altitude do ponto de visada é de 18,55 metros, ela deve ser subtraída da curvatura encontrada. Subtraindo 18,55 metros de 64,02 metros, resulta em 45,47 metros. Bem, após remover a altitude do ponto de visada, ainda resta uma barreira de 45,47 metros de altitude entre o alvo e o ponto de visada. Isso quer dizer que qualquer objeto abaixo de 45,47 metros de altitude não pode ser visível no porto de Maceió. Logo, como o armazém tem 34 metros de altitude, 11,47 a menos do que mostra o cálculo, ele não pode ser avistado. Observe que são 11,47 metros a menos. Estou destacando isso porque existem pessoas que gostam de alegar a mágica da refração atmosférica para tentar desqualificar os testes de curvaturas, mas lhe digo uma coisa, isso não passa de narrativa, pois quanto mais um ótico tiver a câmera, melhor é o resultado do teste. Bem, explicado como fiz o teste, agora vou mostrar o resultado. Devido à grande distância entre os pontos, 28,56 km, tive que usar o zoom digital da Nikon P900, por isso a baixa qualidade da foto, mas é possível identificar os objetos. Nessa imagem você vê o armazém com uma parte da praia da Pajuçara. Verifique que a visão do armazém, a partir do ponto de visada, não é frontal, mas lateral. Esse aqui é o edifício Delma Empresarial, localizado na Pajuçara. Nessa outra foto utilizei todos um digital da câmera. Confira que os objetos estão mais próximos. Conforme o cálculo de curvatura, nada abaixo de 45,47 metros deveria ser visto, assim sendo, como a altitude do alvo é de 34 metros, era para o armazém estar afundado 11,47 metros na curvatura. De modo algum o alvo poderia ser avistado. Consequentemente, com base nessas ilustrações, é perceptível que não existe curvatura, provando essas fotos a planicidade das águas. Esclareço que o prédio não foi avistado por completo devido ao limite de zoom da câmera, por isso não foi possível chegar mais perto do alvo. Afinal, trata-se de uma foto tirada a 28,56 km de distância. Nenhuma mentira vem da verdade. Muito obrigado por assistir este vídeo. Deus seja louvado!